Olá, meus amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Peniel e pessoal que nos acompanha. Estamos aqui continuando as nossas devocionais no livro de Amós, que nós temos utilizado como material para grupos familiares online e também para os cultos domésticos. Nós estamos estudando nas últimas semanas o livro de Amós e estávamos no capítulo 5. Hoje nós vamos continuar através do versículo 7 até o versículo 17. Nós tínhamos visto no versículo 6 anteriormente que Deus havia feito um apelo através de Amós para que Israel o buscasse, porque ele é capaz de dar vida. Só que, seguindo o estilo da maioria dos profetas, onde um tema específico ele é visto de diversos ângulos, ciclicamente, nós temos Amós retornando para as acusações aos israelitas. Então aqui não foi um ponto final o apelo, né, propriamente dito, do versículo 6, mas foi um intervalo para tentar chamar os israelitas à noção. Só que, versículo 7, olha só como começa: vocês, israelitas, estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o meu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Versículo 7 e versículo 10, que foi esse último que nós lemos, contrastam muito com 8 e 9, que está ali no meio. E o efeito, talvez, se você ler de forma descuidada, deve ser de impacto, de confusão, né? Mas peraí, ele tá fazendo algumas acusações contra os israelitas e agora ele está falando de Deus e depois ele volta, mas percebam que o efeito que dá aqui quando a gente faz uma leitura cuidadosa é aqui nesse nível, aqui terra, Israel, as pessoas estão agindo com mesquinharia, com ganância, com injustiça, com maldade. Enquanto isso está acontecendo, há um rei sobre todas as coisas, um grande gestor da criação, né? Se você reparar bem, você tem aqui a referência às Pleiades e o Órion, constelações de estrela. É aquele que põe referências milenares nos céus para orientar as pessoas. Aquele que faz passar o dia e a noite, que gere o tempo. Aquele que chama as águas do mar e espalha sobre a face da terra. E aquele que, quando decide aplicar o seu juízo, ele vai até a fortaleza e ele derruba a cidade murada. Não há escapatória para esse ser. Então, quando você lê dessa forma, de que Deus está sobre todas essas coisas como grande criador e gestor da criação, e aquele que aplica a justiça, doa quem doer, e aí você continua lendo a prática de Israel, o efeito é de loucura, de absurdo. Essas pessoas estão fazendo tudo isso debaixo dos olhos desse Deus Todo-Poderoso. Fazer as coisas escondido já é ruim. Fazer as coisas debaixo dos olhos daquele que pode trazer juízo é loucura, é absurdo. Então o efeito aqui é de absurdo. Agora, se você pegar o versículo 7 e o 10, você vai ter a introdução aqui nesses 10 versículos que nós estamos avaliando nessa devocional de hoje. Você vai ter a descrição no 7 e no 10 do coração, da forma como a justiça era tratada em Israel. Aqui é importante a gente tomar uma observação. Essa é a motivação em relação à justiça que vai resultar numa prática sistemática do povo. Ok? Vai além de um impulso, vai além de
uma necessidade, por exemplo, de um ladrão de galinhas. O ladrão de galinhas faz algo errado, mas e se você soubesse que ele fez o que fez, roubou uma galinha de alguém porque estava com fome? O efeito não é o mesmo, não é? Quando você vê alguém que, sei lá, roubou, desviou dinheiro público e você compara um ladrão de galinhas faminto, você sente na hora o peso. As duas coisas são erradas, mas você consegue ver um atenuante no ladrão de galinhas e um agravante naquele que desvia verba pública. Por quê? Porque algo que não é impulsionado por uma necessidade de sobrevivência normalmente é motivado por uma fome da alma. E essa fome da alma descontrolada e temperada com o pecado acaba produzindo pessoas que pensam em fazer maldade, que planejam sua vida para conquistar coisas em cima da necessidade dos outros e da opressão dos outros. Ou seja, é planejado, é sistemático, portanto muito mais cruel. Você vê que Amós havia falado dos ricos até o momento, até mesmo das suas esposas que queriam celebrar e beber vinho e incentivavam seus maridos a oprimir, as chamadas vacas de Bazã, não é? E você tem também toda a multidão de ricos de Israel que iam até os lugares para adorar de forma cínica a um Deus e evitavam pensar na forma como estavam explorando o povo, explorando o mais pobre. Aqui, do versículo 7 em diante, do capítulo 5, você vê a inclusão de uma outra categoria. Você vê os juízes. Mas onde é que estão as pessoas que podem trazer justiça para o meio dessa nação onde os ricos estão superexplorando os mais pobres? Estão fazendo graves ações contra o próprio país. Onde estão esses juízes? Os juízes estavam envolvidos no esquema. Por isso que Amós vai dizer aqui, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão, e vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês não só fazem coisas erradas, como os seus juízes que estão às portas da cidade. As portas das cidades aqui foi traduzido como tribunal, porque era necessariamente o tribunal. As cidades eram normalmente muradas, pelo menos as cidades mais importantes, e você tinha portões, portais ou portas de acesso à cidade, e os juízes, os anciões da cidade, iam para essas portas, portões ou portais, para julgar a causa daqueles que traziam algum motivo de discernimento ou de julgamento para esses juízes. E você está vendo aqui a situação de que nesses tribunais, nessas portas da cidade, quando alguém aparecia para falar sobre a verdade e trazer justiça, ele era alvo de ódio desses juízes. Ele era alvo de ódio desses juízes. Por quê? Bem simples. Aquele que alimenta a corrupção no seu coração detesta a verdade e a luz, porque ele fica exposto pela comparação. Por isso que você vê muita gente que é corrupta, que tem um coração corrupto, que tem um coração entregue à maldade. Você vê que essas pessoas, elas normalmente consideram que todo mundo é do jeito que ela é. Não, todo mundo é ladrão. Não, todo mundo faria isso no meu lugar, só que eu fui mais esperto. Não é isso que a gente ouve? Todo mundo faria isso, só que eu fui mais rápido, eu fui mais esperto. Agora, quando aparece alguém que destrói esse senso comum dos corruptos e fica como um luminar brilhando ali com a verdade e com a justiça, ele incomoda. Então ele é alvo de ódio desses juízes. Pois bem, a prática desses juízes era de pegar algo de destaque como a justiça e jogar ao chão. A ideia aqui é de transformar a justiça numa raiz amarga debaixo da terra, algo subterrâneo, algo escuso, algo das sombras, algo maligno.
quando na verdade deveria ser algo de destaque, de honra, uma referência, e deveria trazer doçura para a população, satisfeita pela justiça e abençoada por uma lei e direitos que são respeitados. Mas isso não acontecia, não na gestão desses juízes. E é por isso que Amós vai continuar a descrever qual o resultado sistemático desses julgamentos, desses juízes corruptos na sociedade. Vamos lá no versículo 11. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem o suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, versículo 13, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Então você vê aqui o fruto sistemático nas cidades de Israel, por todo o seu país, é que esse ódio contra o justo e contra a verdade e esse desejo de fazer as coisas de forma escusa gera a opressão do pobre, que tem até o seu mínimo retirado. Ele fala aqui de que forçosamente os pobres são despojados do trigo. O trigo era um alimento básico na dieta de Israel, ou seja, não era um alimento de luxo, não era um elemento de luxo. Na verdade, ele servia para fazer pães, o pão de cada dia, né, que a gente vê na oração de Jesus, ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso, para fazer bolos, as receitas mais básicas. Uma pessoa pobre em Israel que tivesse um pão, ela tinha o mínimo. E mesmo o mínimo era retirado. Então eles não se saciavam até sugar totalmente o país para se enriquecerem e estarem debaixo do luxo. E aí, na continuação do versículo 11, a gente vê a consequência disso, Amós novamente dizendo que essas pessoas não terão livramento. Essas pessoas vão ser alcançadas, porque Deus vai dar um basta. O basta de Deus traz muito consolo para o oprimido, porque é Deus dizendo assim, como mostrado aqui, vocês construíram mansões que vocês não vão usar. Vocês plantaram videiras que vocês não vão beber o vinho. Eu não vou deixar que vocês indefinidamente se aproveitem do pobre para se regozijar do fruto desse roubo, do fruto dessa opressão. Deus dá um basta para a impiedade. E aí a gente vê que são muitas as transgressões, são grandes os pecados, a opressão ao justo, o suborno, impedindo a justiça de alcançar o pobre. Tudo isso acontecia debaixo de um esquemão dos juízes de Israel, que recebiam dinheiro, a propina, para que votassem e julgassem a favor dos ricos, de quem poderia pagar. Desgraçado é o país onde os seus juízes são corruptos. Porque a justiça, conforme disse agora há pouco, ela traz consolo para a população diante de um dano que é causado. Mas quando essa justiça lhe é negada, só há desespero. Agora, percebam um detalhe aqui. Versículo 13, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Amós era aquele que estava levantando a voz profeticamente, mas os prudentes, aqueles que estavam observando a situação, viam que a coisa estava entranhada de tal maneira, a coisa estava tão deflagrada em Israel, o sistema era tão corrupto, tudo estava tão encaixadamente funcionando para fazer o mal e para oprimir o mais necessitado,
que os prudentes perceberam que, levantando a voz, eles não provocariam mudanças que eram algo de risco, algo arriscado. O que Amós estava fazendo, profetizando, era extremamente arriscado. Dizer para pessoas muito influentes do país, que tinham recursos para lhe fazer mal, que eles estavam errados e que eles foram descobertos por Deus e que eles teriam um juízo sobre sua cabeça. Pois bem, não é assim que a gente se sente? A descrição de Amós é distante de qualquer pessoa que olha os noticiários e se revolta, de qualquer pessoa que abre a internet, abre a página de notícias e vê corrupção, injustiça, desvios, o negar da justiça ao mais pobre, coisas absurdas. Eu falo ainda sobre o impacto essa semana da morte de um garoto de 14, 15 anos, morto numa operação policial. O caso foi amplamente divulgado, o garoto não era um criminoso e a impressão que se dá é que a polícia é morosa para julgar os casos envolvendo os de sua própria tropa, o de seu próprio grupo. Claro, não são todos assim. Obviamente há muitos policiais honestos e que combatem o mal no nosso país. Há muitos grupos que fazem isso de forma respeitosa para com a lei, para com suas obrigações e para com a sua promessa de servir e proteger a comunidade, mas nós sabemos que há muita injustiça no nosso país. E a sensação não é à toa de que a justiça e as decisões que trazem satisfação não alcançam o mais pobre, não alcançam o necessitado. Todos nós sabemos que o país age muito mais rápido quando os ricos são atingidos por alguma injustiça. Então o país se apressa, a justiça se apressa. Mas quando é o pobre quem sofre, ele precisa aguardar, às vezes até para além da morte. E aí, diante de tudo isso, o prudente se cansa, se afadiga e ameaça perder as esperanças e vê que é tempo de desgraça, não há ouvidos para ouvir, não há... se você faz um reparo nessa engrenagem, a outra se corrompe e o sistema se defende e essas pessoas são alvos de grande retaliação. Mas aí a gente tem versículo 14 ao 17. Lembra do que eu falei? Há um giro, há um percurso cíclico em relação às profecias do Antigo Testamento. O profeta normalmente coloca um pouco de denúncia, um pouco de previsão do futuro, um pouco de lamento, essas coisas vão se misturando no texto. E do 14 ao 17 ele volta ao tema de se buscar a Deus, só que aquele é um pouco mais específico. Ele fala da conduta daqueles que buscam a Deus. Quem busca a Deus acaba por buscar o bem e não o mal. Versículo 14: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Eu pedi para vocês me buscarem acima dos lugares sagrados. E eu estou lhes dizendo agora que o resultado disso é buscar o bem e não o mal. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vos afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês. Deus virá e virá para julgamento.
façam alguma coisa, que ele está dizendo aqui, busquem a Deus acima dos lugares sagrados e busquem o bem e não ao mal. Odeiem o mal, ou seja, não só deixem ele ali num canto, hajam contra o mal. Lembre-se, isso aqui é provavelmente um apelo aos juízes. Sejam zelosos nas causas, sejam zelosos no julgamento. Não sejam parciais por causa da grana, por causa do dinheiro. Tragam justiça aos tribunais. Por quê? Porque isso é coisa de quem busca a Deus. Quem busca a Deus buscará o bem e não o mal, para que tenham vida. O mal só corrompe, só corrói, só destrói. O bem, ele se espalha e traz paz e harmonia para a cidade. Paz e harmonia para um país. Pois bem, agora o detalhe aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é versículo 15, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Esse remanescente de José, ou descendentes de José, a gente já viu lá no versículo 6 do mesmo capítulo 5. José aqui é dito de forma genérica para falar do Reino do Norte. É como se falasse assim, Washington propôs uma política que fará mal aos interesses de Brasília. Não é? O que ele está falando? Ele está falando dos Estados Unidos e ele está falando do Brasil, mas citando uma cidade importante, no caso a capital. Aqui ele está dizendo descendentes de José. José, alvo da misericórdia de Deus. José foi vendido como escravo ao Egito. José foi alçado a uma posição de destaque quando na verdade ele estava destinado à morte. Talvez vocês já fizeram tanto, vocês já pecaram tanto, que talvez ainda dê tempo de retornar. Talvez não seja tarde demais. Essa necessidade, essa urgência, a necessidade de Amós, através de suas palavras proféticas, passar urgência, porque era essa a intenção do nosso Deus, naquela época, passar urgência. Caso contrário, haverá lamentação em todas as praças, gritos, e um detalhe interessante aqui, cultural, os lavradores serão convocados para chorar, não só nas cidades, nos campos haverá lamento, e os pranteadores para se lamentar. O grupo dos pranteadores eram pessoas que profissionalmente lamentavam e choravam nos enterros. Os funerais você poderia contratar carpideiras profissionais para ir lá chorar pelo morto, fazer um lamento. Isso era uma profissão, isso era um trabalho. E elas iam ganhar um reforço. Os pranteadores teriam a companhia dos habitantes do campo. Gente acostumada com o dia a dia da roça, gente acostumada com a lida e que não tem tempo para muitos detalhes como esses. Eles iriam ter tempo agora, fora da lida, fora da rotina puxada da roça, de reforçar o grupo dos pranteadores. Porque provavelmente era a única coisa que sobrava para fazer. Pois bem, nós vivemos num país que nos faz lamentar. Nós vivemos num país onde é necessário nós sermos pessoas que busquem a justiça e anunciemos as palavras de Amós, porque talvez estejamos num ambiente onde a prudência não é bem aceita. Então talvez tenhamos que fazer um anúncio profético, afirmativo e objetivo, do que trazer a racionalidade para as pessoas através de argumentação. Deus os abençoe nessas pregações. Deus os abençoe nesse compartilhar da palavra com o povo. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.